Tá desvalorizado. Outra coisa que é interessante, que é um dos motivos da gente estar aqui hoje, é lembrar que nós temos um governo que, apesar de ser de um ex-militar, que por sinal foi expulso, não foi uma coisa assim, Foi do expulso. exército, é um governo que tem um mote gigantesco nessa onda liberal, certo? A onda do Paulo Guedes, um cara que Uhum. foi, que é um banqueiro, que foi da escola de Chicago, né, da escola do professor Milton Friedman, o pai do neoliberalismo americano, uma figura tão importante quanto Hayek na Áustria. Trabalhou no Chile nos anos 80, portanto no Chile do Pinochet, que era o grande laboratório neoliberal dos anos 70 e 80. E É depois agora pinochetista? é o quê? É pinochetista? É Elogiou pinochetista, já o ele é Pinochet? aquele que dizia que não importa se é uma democracia ou não, né? Importa é que a gente aplique as nossas fórmulas. E eu tô Uhum. falando tudo isso só para lembrar para vocês que esse cara é o cara que é o ministro da Economia no Brasil. Portanto, um país que se tornou novamente francamente liberal, com propostas de privatização, de cumprir metas de superávit primário, metas de inflação, e com a ideia básica, jogando bem por cima de que o Estado tem que interferir o mínimo possível no mercado financeiro e nas questões capitalistas financeiras. E eu estou falando tudo isso para perguntar para você: o governo da França é? Liberal. O Macron é liberal, o Macron é o cara das privatizações. Privatização da SNCF, que é o serviço de trem aqui, está batalhando por isso. Quer fazer uma reforma da Previdência também, que vai fazer os franceses trabalhar mais, ganhar menos, todo o roteiro que nós conhecemos. E, quando a bunda apertou, é como um meme que eu vi, que diz assim, né, que todo mundo, como que é? Uma parada lá de que quando alguma coisa aperta, o liberal vira keynesiano. E, cara, Sempre. O keynesiano é sempre na crise. e assim, quando eu vi o pronunciamento dele, eu fiquei até meio impactado, assim, porque eu vi um estadista ali que pegou e ele estava falando com convicção: o Estado vai pagar. Eu falei, meu Deus. E é Então, essa o que é a negócio é sacada. A feio. gente tem dois governos liberais com soluções absolutamente distintas, completamente, diametralmente opostas, né, cara? O Bolsonaro estava falando até poucos dias atrás em cancelar salários para não mandar ninguém embora. Que significa a Surreal, mesma cara. coisa, né, velho? Significa a mesma coisa de você mandar embora e depois contratar de novo. Não muda absolutamente Su- nada. Surreal. Enquanto aqui se usa esse emprego, esse artifício que eu falei do desemprego técnico, onde a empresa, você não vai trabalhar, você é um desempregado, porém com vínculo empregatício. O que quer dizer? A empresa, como eu disse, ela vai continuar te pagando o seu salário, mais 80% do seu salário, você não vai trabalhar, até para a empresa não ter gastos com luz, infraestrutura, essas coisas assim. Só que o Estado reembolsa a empresa nesse período para tentar se reorganizar Ela financeiramente. reembolsa isso via impostos? Ou Via dinheiro impostos, mesmo? Via tem impostos. contribuições, Isenção. tem contribuições pesadas aqui na França que as empresas pagam. Nós assalariados pagamos também, temos uma carga de impostos muito alta aqui. E quando entra esse artifício de desemprego técnico, que precisa ser aprovado pela região, ou seja, pelo poder público, aí esses impostos que a empresa pagou até então são revertidos para ela para cobrir esse período. E então aqui as pessoas vão ficar em casa, né, desempregadas, mas quando a empresa se restabelecer, ela volta a trabalhar. Dani, isso vale para todos os franceses? Ou melhor, para todas as pessoas que são cidadãos franceses? Isso vale para na verdade é um artifício criado para as empresas. Então, isso é aplicado para todas as empresas com mais de 50 funcionários. Tá, ou seja, não vai haver desemprego porque o Estado vai bancar o desemprego. É isso. Pois é, mas aí tem uma outra questão também, né? Porque estamos falando de empregos formais. Aí aquele emprego também que ele é informal. Informal na França tem um sentido um pouco diferente, porque todo mundo paga imposto e declara. Mas vamos falar assim, profissões mais liberais no outro sentido, como feirante, o cabeleireiro,
né, a pedicure, o taxista, essas profissões assim que empregam bastante gente, setor do comércio, né, etc. Não, o setor do comércio ainda pode usar o chômage technique, mas enfim, todos esses outros, que também é um belo exército de pessoas, é mais complicado. E o governo ainda não tem uma solução muito exata para eles. Disse que vai pagar o mínimo para garantir o deles tal, mas E qual é o mínimo francês? O mínimo francês hoje está em 1.400 euros. Tá. Brutos. Tá. Brutos. Quando o Estado come a parte dele, te sobra, dependendo da sua situação, solteiro paga uma taxa, casado paga outra, casado com filho paga outra, mas vai dar uma média aí de 950 a 1.100 euros. Beleza. E a questão de imigrante, cara, porque a França tem um enorme de um problema com imigrante, principalmente os que são provenientes das ex-colônias, os da Argélia principalmente, mas deve ter de todas as regiões que foram hoje em dia francofóbico lá, francófobo, como é que fala isso? Quem fala francês? Francófono. Pois é. Sim, mas esses imigrantes geralmente são todos legalizados. A grande questão, né, aos ilegais, obviamente, mas a grande questão e o grande medo são com os refugiados, porque a França, vamos lembrar bem, ela tem campos de refugiados que são quase como campos de concentração, assim, que ainda não estava resolvido o que fazer com eles, principalmente sírios. E, cara, aquilo é uma bomba relógio para a contaminação do corona, né? Porque essas pessoas não são cidadãos, então eles não têm direito, mas eles têm algum direito como refugiado, certo? Eles têm algum direito como refugiado, mas aqui a burocracia é enorme, cara. Então eles ficam lá esperando o papel para pelo menos ter direito, seja de asilo, seja de um livre trânsito temporário, até a situação ser resolvida. Não é fácil, não muito clara a situação deles. O governo ainda não apresentou uma proposta clara para essas pessoas também. Porque nenhum país europeu vai aceitar, já não aceita normalmente. Com risco de ter corona, então não vai acertar. Então há esses pequenos dramas, pequenos grandes dramas humanitários aqui também. Cortou de novo, Matheus. Desculpa. Quanto tempo o governo francês anuncia que consegue fazer esse tipo de subsídio aos salários e tal? Então, hoje, por lei, sem ser esse estado de urgência sanitária, que é que chama aqui, por lei são 6 meses no máximo. Mas tem dinheiro em caixa para fazer isso, cara? Ou os caras estão fazendo esquema keynesiano, vamos imprimir dinheiro, mas não pode imprimir dinheiro, é euro, cara. Não tem nem, nem o controle da moeda os caras têm. Isso é outra coisa que faz com que eles tenham que se organizar muito coletivamente, né, cara? Estão. E tá tendo muita pressão sobre o Banco Central Europeu. Aliás, já teve, né? Flexibilizou o acordo austero deles. Está flexível para todos os países. E está tendo uma pressão para o Banco Central Europeu. Há artigos sugerindo que o BCE doe dinheiro para as pessoas diretamente. Cara, igualzinho nos Estados Unidos, né? Igualzinho o Plano Marshall. Tá muito nesse sentido, assim. E tá se vendo também uma preocupação muito grande, e tem setores já prestando atenção a isso, que é todos os planos são voltados à salvação das empresas, não necessariamente das pessoas. Então, é importante salvar as empresas, porque afinal, se uma empresa quebrar, não sei o que acontecer. O meu questionamento eu tô te perguntando isso pelo seguinte, porque isso sempre que se fala nessas ajudas que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França, o governante ou o representante brasileiro fala: o Brasil é um país pobre e não tem essa grana. E eu vi, por exemplo, Ciro Gomes falando em a disponibilidade de 1,3 trilhões de reais para fazer esse tipo de coisa, com anulação de pagamento de dívida, com uma série de coisas que lá na macroeconomia fica difícil até de explicar. Mas você vê o presidente falando para galera sair na rua para não matar a economia, mas você não vê em nenhum momento qualquer questão propositiva em relação ao Estado arcar com algum ônus financeiro disso. E a resposta é sempre essa: não tem dinheiro. E, velho, o gado cai, cara. O gado cai e fala: a gente tem que trabalhar. E o gado não entende nem a lógica de que o Estado é o povo, pelo menos no papel.
Pois é. Ele aceita que o Estado é o capital quando ele fala que o empresário tem que estar trabalhando e produzindo riqueza para ter emprego. Isso é muito triste de ver aí do Brasil. Bom, eu conheço bem também, mesmo tanto fora. Sou crescido no meio dessa classe média para baixa, que sempre foi assim, elogiava a ditadura, votou em Collor, se arrependeu depois, xingava Lula, enfim. E tem uma boa parcela da minha família que votou nesse cidadão aí, para não dizer coisa pior. Pode dizer a diferença que desse imbecil, mas o lance é que assim, sabe, sempre perguntam qual que é a grande diferença do francês para o brasileiro, do europeu para o brasileiro. Cara, a única coisa que eu posso dizer curto e grosso é consciência de classe, porque aqui tem gente com teoria de conspiração também, tem gente que acredita que tem que privatizar tudo também, que o melhor caminho é esse. Não vamos esquecer que tem os Le Pen. Pois é, estão aí, né? E só que assim, aqui, cara, o classe média, ele sabe que ele não é um patrão que não deu certo, que ele é um assalariado. E é assim, é simples, que ele tem que batalhar pelos direitos dele. E que aí entra essa discussão, né? O quanto ele é disposto a abrir mão ou não dos seus empregos. Acho que a diferença teórica é assim, é uma frase do Milton Santos muito, muito famosa, que ele fala que a classe média brasileira nunca lutou por direitos. Ela sempre lutou pelos privilégios. E privilégio não é para todo mundo, então é a cara da nossa classe média. A gente sempre luta por privilégio e quando não pode haver direitos para todos, então a gente fica lutando para alguns ter privilégio. Que, por sinal, me joga dentro do outro tema que eu queria falar aqui com você, que é sobre a questão da saúde. A gente tem um sistema único de saúde aqui, que a gente sabe o quanto ele é incrível. Ele foi criado em 1988 na Constituição. Pouca gente sabe que até aquele momento só tinha saúde quem tinha carteira assinada. Exato. Esse motivo é que existem as casas, a Santa Casa de Misericórdia, que eram filantropias para tratar daqueles que não tinham trabalho e também então não tinham sistema de saúde. A Constituição de 88 muda tudo isso e cria um sistema único que está longe de ser perfeito, mas que é o maior do mundo, que atende todo mundo, né? 210 milhões de brasileiros. É muito legal. Estrangeiros que pisam aí precisam de ajuda. Exatamente. E atende os estrangeiros que estão aqui. E mais interessante a elite brasileira que não usa o SUS, usa, né? Usa, porque usa numa possibilidade de acidente automobilístico e principalmente quando tem doenças que necessitam de grandes cirurgias e de grandes quantidades de remédios caros. Aí vai lá no SUS e acha tudo lindo e maravilhoso e acha que tem o direito, e tem o direito, e tá certo, e teriam que usar mesmo. A maior parte da classe média aqui paga, mesmo que seja um convênio barato, que não abrange grandes coisas, mas paga, bate no peito e fala que paga saúde privada, e a gente está vendo aqui que, no final das contas, quem está cuidando de todas as questões que envolvem o coronavírus é o SUS. E você vê todo dia no jornal o ministro e representantes do Ministério da Saúde falando o tempo todo e a bandeirinha atrás, SUS. E você não vê, de nenhuma maneira, em nenhum lugar, qualquer colocação sobre um convênio privado falando, atendendo ou se oferecendo para algum tipo de... Cadê a Unimed? Cadê a Unimed? Cadê os como é que chama? Como é que chama? Nossa, eu ia falar Golden Cross, velho. Golden Cross é muito SBT. Que pariu. Não, que é MetLife. Eles agora têm uns convênios para os idosos e tal. Então aqui a gente está meio de mãos atadas, né? O mais pobre cai no SUS e o SUS tem poucos leitos. Está sendo louvável como é que chama? O que o Dória está fazendo, né? Ele está transformando o Pacaembu num hospital base, tipo guerra, né? Tipo hospital de guerra. E eu queria saber daí, como é que funciona aí, velho? O sistema de saúde, porque daí aí eu admito, né? Eu tenho uma visão romanceada, e você sabe disso, sobre o sistema de saúde americano. Espera só um pouquinho, cara, que tem um cachorro aqui querendo entrar. Tem um cachorro batendo na minha porta. O sistema de saúde da Europa é sempre vendido pra gente como se fosse o mais incrível, inacreditável. O da Inglaterra, por exemplo, foi a única coisa que não conseguiram privatizar e tal.
como funciona o atendimento e como funciona o sistema de saúde na França, principalmente em relação ao que está rolando agora do coronavírus. Pois é, eu vou falar rapidamente sobre a Inglaterra.